Vamos pensar em alguém. Homem, 40 anos de idade, vida suburbana. Casado há 15 anos, tem 2 filhos, 3,5 cachorros. Tudo vai bem, tudo vai ótimo em sua vida. O nome dele é Eli. Em um dia, Eli estava indo ao seu trabalho até que ocorreu um evento totalmente bizarro e fora do seu comportamento normal. Eli estava com seu colega de trabalho, ambos estavam no almoço, conversando um com o outro, e de repente o colega de Eli faz um comentário sobre futebol. Eli discorda, fica agressivo e lhe dá um belo soco no meio da cara. Totalmente inesperado e esquisito, mas as coisas se acalmam. 3 meses se passam, a esposa de Eli descobre que depois de 15 felizes anos de casamento, seu marido está tendo um caso com um garoto de 16 anos de idade da esquina. Muito estranho. Outros 3 meses depois disso, Eli foge com todo o dinheiro do seu trabalho, o desvia para uma conta secundária, desaparece e nunca mais é visto de novo. 3 possibilidades. 1. Esse cara é um total cretino. 2. Ele tem visto vídeos de como ser um macho alfa no YouTube. Ou 3. Ele teve uma mutação em um gene da sua cabeça. E o que nós veremos aqui é que esse é exatamente o perfil que se obtém em uma determinada doença neurológica, em que um gene fica fora de sintonia. Por trás de cada comportamento existe um processo biológico que é produto de seleção evolutiva. Essa corrente teórica tenta explicar então e saber como funciona a psicologia humana por fatores biológicos, etológicos e evolucionistas. Então, como funcionam as coisas no seu cérebro, como funcionam as coisas comparados com outros animais e onde é que esses comportamentos começaram a aparecer e quando foi que eles ficaram mais sofisticados. Charles Darwin, o maior teórico da evolução, diz como, em um futuro distante, vejo campos abertos para pesquisas muito mais importantes. A psicologia se baseará em um novo fundamento, o da aquisição necessária de cada poder e capacidade mental por gradação. A luz será lançada sobre a origem do homem e sua história. Muitas pessoas interpretam essa frase como, em um dia, não existirá diferenças entre as teorias da psicologia, que atualmente são várias. Todas terão como base a biologia evolucionista, entendendo quando, como e por qual motivo ganhamos nossos processos psicológicos básicos e sofisticados por meio da evolução. Vamos pegar uma pergunta. Por que algumas pessoas sentem ciúmes? Na psicanálise, eles diriam que é por puro narcisismo. O ciumento acha que pode perder a pessoa amada para outra, então, na verdade, o ciumento não admite perder. No behaviorismo, talvez ela tenha aprendido a ser assim e reforçado esse comportamento. Mas ambas as explicações falham em mostrar os motivos primordiais desse instinto. Então, por que pessoas não gostam de perder? Ou qual o valor de se aprender isso? Na psicologia evolucionista, você pode dizer que no passado, aquelas pessoas que mais passavam cópias de si mesmas foram aquelas com maior preocupação de com quem o parceiro dela estava andando. Isso trouxe benefícios reprodutivos, sociais, econômicos, qualquer coisa assim. Essa retórica é a base da psicologia evolucionista. Mas uma questão então seria por que o reforço behaviorista acontece? Em algum momento do passado, o reforço foi criado na biologia para simbolizar que algo bom aconteceu. Algo bom era algo que propagava a evolução daquele indivíduo, ou seja, uma mulher ter orgasmo significaria então que o parceiro que proporcionou ele é um bom parceiro para se manter por perto e continuar tendo sexo. Porque por algum fator ele estaria proporcionando esse prazer, seja pelos seus músculos, pela sua beleza, pela sua inteligência, pelas suas ferramentas. Independentemente de quais sejam esses fatores, eles trouxeram benefícios não só para ele, como para sua espécie. Poderiam ser inúmeros e a única forma de se saber isso é fazendo hipóteses em cada caso em particular. Mas, no geral, a biologia evoluiu para dizer que se X é bom, então você deveria repetir. E os sentimentos de prazer, eles mostrariam isso. Por isso, gostamos não apenas de sexo, mas de comer, de beber água. Estar conversando com outras pessoas são todas necessidades básicas humanas. Nossas necessidades promovem a manutenção das células. Células querem se propagar. Saciar as nossas necessidades e sentir prazer com isso são formas que a nossa biologia tem para que nós continuemos fazendo essas ações e continuemos existindo. O caso de Eli nos faz perceber como às vezes coisas que acontecem no seu corpo afetam a sua cabeça, assim como coisas da sua cabeça afetam o seu corpo. Tudo que é psicológico é também biológico.
Sendo assim, observando a nossa biologia, poderíamos entender não apenas nosso comportamento, como o comportamento de outras pessoas. Nossa biologia é semelhante com a biologia de outros animais. Dessa forma, vendo a biologia de outros animais, é possível ter uma certa percepção da biologia humana e, em seguida, dos nossos processos psicológicos. A escola behaviorista mostra isso muito bem. Com o lendário psicólogo B.F. Skinner, ele conseguia treinar pombos para jogar ping-pong e ratos para fazerem o que ele quisesse. Ele usava um rato faminto como modelo de um rato normal e um rato como modelo de ser humano. Até mesmo nossas questões morais parecem ser compartilhadas com outros animais. O neurocientista Jacques Panksepp mostra como ratos brigam o tempo todo como uma forma de brincadeira. Se um rato maior e um rato menor brincam, e o rato maior vence 100% das vezes, em algum momento, o rato menor simplesmente deixa de querer brincar com ele. Se o rato maior deixa o outro vencer 30% das vezes, então o rato menor começa a achar que ele pode vencer e volta a brincar mais vezes. Esse comportamento acontece com humanos também, e isso a neurociência é extremamente similar à de um rato. É o caso de adultos brincarem com crianças e deixarem elas ganharem. A criança fica feliz, aumenta a sua autoestima e a sua autoeficácia. Todavia, esse tipo de comportamento pode aparecer de uma forma bem mais complexa. Essas semelhanças podem ser observadas até mesmo em animais como lagostas. Imagina que duas lagostas entram no bar e começam uma briga. Uma lagosta vence e a outra perde. A lagosta que vence acaba aumentando no sistema nervoso dela a serotonina, neurotransmissor da estabilidade emocional, fazendo ela expandir o seu corpo e parecer maior para simbolizar essa vitória. A lagosta que perde, por outro lado, acaba reduzindo serotonina, ela fica encolhida, rebaixada, como se estivesse com medo ou com vergonha. Mas quando você dá algo equivalente a antidepressivos para essa lagosta, então ela aumenta essa serotonina, que é o que antidepressivos fazem, ela volta a ficar com a postura ereta e recuperar o seu ânimo para lutar de novo. Bem, apesar de seres humanos divergirem de lagostas 350 milhões de anos atrás, esses mecanismos ainda permanecem no nosso sistema nervoso. De forma que o simples fato de adotar uma postura melhor pode melhorar a sua autoestima, melhorar a forma que você lida com o estresse, reduzir estados de emoção negativa. Dessa forma, entendendo o passado evolutivo, podemos entender o motivo de certos comportamentos, pensamentos e estados emocionais. Entendendo o nosso passado, temos uma melhor visão do nosso presente, nos permitindo então criar melhores formas de lidar e planejar o futuro. Os motivos para um rato menor voltar a brigar mesmo depois de ter apanhado, os motivos para pessoas continuarem fazendo decisões estúpidas mesmo que sejam danosas, é que para a psicologia evolucionista, esse comportamento no passado evolutivo ou até mesmo na própria vida da pessoa proporcionou algo positivo. Uma teoria conhecida como a hipótese da troca cognitiva de Tetsuro Matsuzawa diz como, em comparação com chimpanzés, nós, seres humanos, perdemos nossa capacidade de memória de curto prazo em troca da nossa capacidade comunicativa de criar linguagem. Da forma que se você colocar um ser humano e um chimpanzé para competir em um teste de memória, o chimpanzé adolescente vai vencer o ser humano 100% das vezes. As explicações para isso é que cerca de 7 milhões de anos atrás não existiam chimpanzés nem humanos, mas existiam os chukkas, que do inglês significa último ancestral comum de humanos e chimpanzés. Como nós, eles não tinham grandes defesas naturais, como presas em intensa velocidade, cascos de proteção, garras ou veneno. Para eles viverem em segurança nas árvores era ótimo. Os que ficaram se tornaram os chimpanzés que conhecemos hoje em dia. Mas alguns que decidiram descer e se aventurar pela savana por razões especulativas se tornaram nós. Sem habilidades físicas e adequadas, coisas como cooperação, definição de novas estratégias e atribuição de funções foram necessárias para a sobrevivência. Tudo isso fica mais fácil com coleção de símbolos que se referem a determinadas coisas e podem ser passadas com o tempo, ou seja, linguagem. A natureza é um lugar extremamente imprevisível, com o ambiente sempre se mudando, seja por tempestades, terremotos, diferenças térmicas ou pela aparição de predadores e animais que competem entre si. Uma forma que seres vivos encontraram para lidar com essas imprevisibilidades é agindo de forma imprevisível também.
Esse seria um conceito de mutação, que gera novas características ou altera aquelas que já existem. Mutação é genética, algumas são mais favoráveis que outras, aquelas que não são favoráveis acabam sendo mortas, extintas ou não se reproduzindo. As mais favoráveis continuam existindo e sendo passadas para próximas gerações. Dessa forma, a natureza apresenta um problema. O ser vivo aparece com uma característica biológica, física ou psicológica que consegue resolver ou lidar com esse problema. Esse indivíduo acaba passando mais cópias de si mesmo e depois de milhões de anos temos uma nova espécie com aquela característica. Às vezes, essas mutações acabam aparecendo com apêndices ou em juntas, podendo ser evidentes ou às vezes sendo inúteis. Por exemplo, durante o nosso processo de desenvolvimento, nós, seres humanos, começamos a ter cordões umbilicais. Mas por termos cordões umbilicais durante o nosso desenvolvimento fetal, acabamos tendo umbigos para o resto da vida. A mutação seria o cordão umbilical e uma injunta, ou seja, aquilo que vem junto com essa mutação é ter um umbigo. Dessa forma, vamos imaginar que o ambiente tenha proporcionado um problema, como o de predadores. De repente, um ancestral humano tem uma mutação de cognição, ele é mais inteligente do que os outros, ele percebe melhor as coisas, etc. Isso faz com que ele consiga avisar para o seu grupo que predadores estejam chegando. Então, ele percebe e consegue comunicar isso de uma forma que eles entendam. Esse ancestral humano conseguiu deixar não apenas ele mesmo vivo, como os outros da sua espécie. Ele acabou deixando também mais cópias de si, aqueles que entendiam ele também. Os filhos deles talvez acabassem tendo essas habilidades cognitivas, e depois de milhões de anos nós temos como resultado disso seres vivos com altas habilidades cognitivas, inteligência, capacidades de comunicação, e junto disso temos habilidades como de produzir linguagem. Assim como diferentes formas de se fazer isso, seja por dar sinais ou por deixar coisas registradas, pela arte e pela escrita. Como ser humano, você tem a capacidade de conversar, de ler e escrever. Mas se você não tiver um grupo que te ensine a fazer essas coisas, você simplesmente não as aprende. Cachorros não têm essa predisposição genética, por isso nunca vão aprender a falar, ler e escrever como um ser humano. A construção biológica deles é muito diferente da nossa. A predisposição genética é a sua capacidade biológica de aprender certos comportamentos com certos estímulos do ambiente ou do seu grupo. É como a capacidade de ser mãe. Uma mulher pode dar à luz, mas ela não sabe como cuidar do seu bebê desde a natureza. Ela aprende isso. E nós aprendemos vendo outras pessoas adquirindo informações, pois essas são capacidades que nós temos da nossa biologia. Abelhas conseguem identificar cheiros muito melhor do que imagens. E se você tiver uma dor no estômago, você vai parear ela melhor com uma comida do que com outros estímulos sonoros, por exemplo. Bebês têm a capacidade de sorrir, e quando eles crescem vão aprendendo pela socialização, observando outras pessoas, quando é a hora certa de se fazer isso, em quais situações e para quais pessoas também. Na parte da sexualidade e da agressão, pessoas têm impulsos para esses comportamentos, mas a sociedade define regras para quando você deve ser assim, mostrando nos problemas com a teoria behaviorista. Os fatores genéticos do indivíduo importam, mas o ambiente tem um grande efeito nisso também. Você pode ter a capacidade de aprender uma habilidade, mas se não tiver o estímulo para isso, ela pode muito bem nunca ser ativada. Você pode ser uma pessoa com QI enorme, mas se não tiver tido uma boa educação quando criança, se não tiver sido alimentado direito, é bem provável que você não consiga despertar todo o potencial que você biologicamente tivesse. Um dos estudos mais conhecidos que provam isso é um de 1985, que estudou pessoas com e sem genes de esquizofrenia e que foram adotadas por lares de pais com e sem esquizofrenia. Primeiro testaram a chance de um filho sem genes de esquizofrenia e que foi adotado por um casal sem esses genes também desenvolverem a doença. As chances acabaram sendo de 1%. Se eles fossem na rua e encontrassem uma pessoa qualquer, as chances daquela pessoa ser esquizofrênica seriam de 1%, a mesma chance do filho acabar desenvolvendo a doença também. Depois, identificaram pessoas adotadas sem esquizofrenia, mas que um dos seus pais adotivos acabaram apresentando a doença. As chances, então, aumentaram em 3%, apresentando bem mais que o dobro da propensão simplesmente por viver com alguém que apresenta essa doença. Ainda assim, 3% é um número relativamente baixo.
Quando os adotados tinham uma predisposição genética para a esquizofrenia e foram adotados por famílias sem a doença, as chances de desenvolvê-la eram de 9%, mostrando como a genética é um fator extremamente importante. Por outro lado, quando a pessoa tinha predisposição e ainda foi adotada por uma família com esquizofrenia, as chances aumentavam 17%, mostrando como não apenas a genética era uma influência no comportamento, como o ambiente social é um grande potencializador de certas características. Albert Bandura é um psicólogo que mostra como os efeitos do ambiente, da sua genética e do seu comportamento influenciam um ao outro constantemente. É como uma troca. Seus genes alteram sua forma de ser e a sua forma de ser altera os seus genes. O lugar que você vive pode alterar a sua forma de agir, mas a sua forma de agir certamente altera o lugar que você vive. É chamado de relação triádica, um grande exemplo de como você é muito mais do que o lugar que você vive e das pessoas que estão ao seu redor. Ou da forma que a natureza te fez, seja você feio, bonito, inteligente ou burro, sua forma de reagir a essas características e situações tem um grande impacto nelas. E uma das formas que temos de mudar o nosso comportamento é por modelagem, a sua capacidade de ver outras pessoas e imitar elas. Com sua predisposição genética, tudo isso fica bem mais fácil de ser aprendido. Se você é um ser vivo e vai viver num ambiente, em qualquer ambiente, existem problemas que você precisa solucionar. Esses podem ser problemas adaptativos que precisam ser resolvidos, caso contrário, você e sua espécie não vão sobreviver. São problemas como encontrar comida nutritiva, encontrar um parceiro, evitar infecção letal. E também existem problemas que beneficiam você e sua espécie ou sociedade, mas que não são tão necessários assim. São problemas como evitar infidelidade do seu parceiro e detectar a compatibilidade do sistema imunológico de um com o outro. Essa capacidade de solucionar problemas é visto até mesmo nas nossas criações. Fazemos robôs que vão para o espaço e precisam constantemente se adaptar para tal tipo de terreno, evitando areia nas suas engrenagens de como se locomover num terreno hostil, como pegar energia sozinho, etc. Conseguimos adaptar não apenas a nós mesmos, como aqueles do nosso grupo e as nossas criações também. Então vamos imaginar muitos animais têm medo de cobras. Gatos, por exemplo, são biologicamente programados para interpretar uma coisa comprida e verde como um predador, de modo que se você tacar um pepino para o gato, ele vai agir como se fosse realmente uma cobra, porque no passado é possível que cobras fossem predadores comuns e aqueles gatos e animais mais propensos a identificar esse tipo de perigo foram aqueles mais propensos a sobreviverem e se reproduzirem. Seres humanos não têm apenas a capacidade de perceber perigo, mas temos também a capacidade de imaginá-lo e avisar para outras pessoas do nosso grupo. Então, apesar de não termos programação para ter medo de cobras especificamente, e sim uma facilidade a mais para identificar essa forma de perigo, o psicólogo Jordan Peterson aponta como muitas das nossas representações de monstruosidades fazem alusões a esses perigos do passado evolutivo. Nós temos na nossa genética noção do perigo dessas coisas e expressamos esses perigos pelas nossas narrativas culturais, como arte e religião. Coisas como a cobra do Éden, os dragões medievais e até mesmo o basilisco e o Lorde Voldemort de Harry Potter seriam representações desse perigo. E tudo isso depende de uma predisposição biológica e genética. Carl Jung chamaria isso de inconsciente coletivo. Nossos antepassados tinham problemas com predadores, por isso se adaptaram para perceber esses perigos melhor. Na atualidade, diabetes e acidentes de trânsito matam muito mais do que esses animais. Porém, um filme com um monstro gigante é muito mais divertido de se assistir do que um filme com hambúrguer ou carros assassinos. Pela seleção natural, os nossos antepassados que mais passaram cópias de si mesmos foram aqueles que tiveram melhores adaptações de contornar esses problemas naturais, deixando para nós predisposição genética de fazer o mesmo. No caso humano, não apenas habilidades cognitivas, mas habilidades físicas também. Somos seres extremamente versáteis, basta ver as Olimpíadas para perceber isso. Conseguimos nadar, saltar, correr, somos adaptados não apenas na parte da nossa cognição, mas na parte física também.
Perceber um perigo mesmo que ele não exista é algo que beneficia muito mais do que ignorar a possibilidade dele existir. Por isso, imaginar que existe uma cobra quando não tem é algo muito melhor do que ignorar a possibilidade de uma verdadeira estar ali e ser comido por causa disso. Esse tipo de percepção não acontece apenas com o perigo. Homens têm esse tipo de percepção do que é chamado de atenção sexual também. Imagine então um homem que acabou de ver uma mulher sorrindo para ele, tendo ele feito uma ação ou não. Ele infla a percepção imaginando que a mulher em questão esteja sorrindo por estar sexualmente interessada nele. Uma mulher que esteja só sendo amigável pode parecer para esse homem como interessada também, pois o erro de pensar que uma mulher está sexualmente atraída, mesmo que ela não esteja, traz mais benefício e é menos penoso do que pensar que uma mulher que realmente esteja atraída não esteja na imaginação dele, o que nos faz entrar para o próximo tópico. Animais mais complexos vão além dos processos de serem selecionados naturalmente. Eles também selecionam e competem entre si, por aqueles que aparentam ter os melhores tipos de genes ou habilidades que favoreçam sua reprodução. Além da capacidade de se manterem vivos e se adaptar ao meio, eles têm como propósito passar o maior número de cópias de si mesmos. Esse processo é chamado de seleção sexual. Luta entre indivíduos de um sexo, geralmente os machos, pela posse do outro sexo. Essa é a definição de seleção sexual por Darwin. Na natureza, as fêmeas são aquelas que escolhem. Elas selecionam os melhores machos, por assim dizer, com as melhores características. Como diz a doutora Diana Fleischman, o macho com maior virilidade e saúde é um bom parceiro, porque ele vai passar essas características para os seus filhos. Mas alguns animais tentam tapear isso com diversos mecanismos da seleção sexual. O próprio Charles Darwin dizia ficar enojado sempre que via as penas de um pavão, porque o motivo deles terem essas plumagens que prejudicam a sobrevivência deles é por simples seleção sexual. Eles tentam impressionar as fêmeas com as suas penas e aqueles com as mais atraentes plumagens acabam sendo os mais bem-sucedidos sexualmente, passando mais cópias de si. Em seres humanos, vemos coisas parecidas, com pessoas que usam diversas bijuterias, aparências diferentes ou comportamentos que fogem do padrão. Um dos motivos para pessoas quererem chamar tanta atenção, seja pela forma que elas se vestem ou pelas coisas que elas falam e a forma que elas agem, é que de certa forma elas fazem isso na perspectiva de seleção sexual, de tentarem ser mais atraentes para o sexo oposto, que apesar de não gerarem nenhum tipo de vantagem de sobrevivência, elas mostram maior novidade e chamam mais atenção. É como se fosse uma falsa mutação, mas uma mutação de todo jeito. E quem escolhe esse tipo de comportamento ou aparência na natureza normalmente são as fêmeas. Por isso, quem tende a competir na maior parte das vezes são os machos. Machos competem contra outros machos por diferentes parceiras, mas fêmeas tendem a competir com outras pelos recursos e pelos machos que melhor provêm esses recursos. Na natureza, os únicos motivos que levam fêmeas à competição sexual é pela escassez de machos e também pela incapacidade deles, os machos, de gerarem recursos e resolver os problemas básicos do bando, fazendo com que as fêmeas precisem procurar ainda mais machos para conseguirem isso. Todavia, na nossa sociedade extremamente pacífica, temos certamente uma escassez de problemas, fazendo com que os homens talvez tenham esse comportamento. Por não existirem problemas, os homens acabam não competindo entre si, e por sua vez não despertando habilidades ou características que sejam atraentes, acabando deixando esse comportamento para as mulheres. Em universidades dos Estados Unidos, é comum existirem mais mulheres do que homens. Por causa dessa diferença, as mulheres dos campos acabam esperando muito menos desses homens, e os homens, por outro lado, acabam tendo visões bem mais positivas, relatando mais parceiras sexuais, emoções positivas e esperança para o seu futuro. Em universidades em que existem mais homens do que mulheres, então os resultados são opostos, e as mulheres se tornam mais positivas. Dessa forma, quando existem mais homens, os homens acabam adotando posturas que possam favorecer as mulheres, como por tratar mulheres no geral melhor, adotar postura por relacionamentos estáveis e menor poligamia. Quando existem mais mulheres do que homens, mulheres então acabam adotando uma posição mais promíscua, fazendo noitadas casuais e sem comprometimento monogâmico. Em países que existe grande diferença no pagamento de homens e mulheres, as mulheres tendem a apresentar comportamento mais promíscuo, como tirar fotos de biquíni e postar nas suas redes sociais, sendo exemplo de competição feminina por homens de alto status social.
A ideia dessas pesquisas é de que quando existe uma grande diferença na quantidade de parceiros, o sexo, que acaba tendo mais população, precisa competir entre si para conseguir o sexo oposto, que acaba influenciando não apenas os seus estados emocionais e o seu comportamento, como também a sua própria perspectiva de mundo. E quanto às pessoas que agem assim, talvez elas não tenham tantas características naturais, mas talvez o fato delas conseguirem criar diferentes mecanismos represente uma característica a mais. Em humanos, essa capacidade é chamada de criatividade e está associada tanto com inteligência quanto com um traço de abertura à nova experiência, ou seja, uma questão de personalidade. E tanto a inteligência quanto esse traço de personalidade apresentam correlação genética. Então, alguém que age de forma peculiar seria porque os antepassados daquela pessoa tiveram sucesso reprodutivo com aquelas características que produzem aquele comportamento. E como vimos, esse comportamento pode ser apenas uma enjunta de uma outra mutação. Esses comportamentos psicológicos dessa forma são explicados na psicologia evolucionista como resquícios de adaptação da seleção sexual, que evitam competitividade e geram maior variação. Na biologia, essas diferenças são observadas também em primatas, em espécies de poligenia, ou seja, um macho fica com várias fêmeas, mas as fêmeas só ficam com aquele mesmo macho. A genitália deles tende a ser mais simples, como a de humanos, enquanto aquelas que têm vários acasalando entre si, as partes fálicas do macho tendem a ser bem mais complexas, seja para ter diferentes tipos de utilidade ou só para chamar mais a atenção. Como gorilas, eles são extremamente agressivos e tendem a ter testículos e pintos muito pequenos, porque eles não competem entre si com as suas genitálias, eles competem entre si com seus músculos, e isso acaba importando muito mais. Na natureza, existem duas formas da qual uma fêmea seleciona, e tudo isso depende de dimorfismo. Em espécies que o macho é maior que a fêmea, existe maior propensão à competição. Os machos que são maiores e mais fortes são os mais escolhidos. A diferença deles com as fêmeas é bem evidente. Em espécies em que não existe tanto dimorfismo, ou seja, os machos têm proporções parecidas com as fêmeas, os machos mais propensos a serem pais são os mais escolhidos. Sabemos que alguns tipos de proteínas só se encaixam com certos tipos de receptores. O nosso DNA, aquilo que cria os nossos genes para serem passados pelas gerações, eles são feitos de proteínas. Nossos gametas que carregam o nosso DNA agem de forma semelhante. E da mesma forma que alguns tipos de proteínas só se encaixam em alguns receptores, alguns gametas são melhor pareados com outros. Como, por exemplo, apesar do espermatozoide ir até o óvulo se pareia melhor com alguns do que outros, como se ele mesmo escolhesse. Essa percepção molecular acaba sendo passada num contexto social, em que você tem vários homens que dão em cima de uma única mulher, mas ela é que decide qual deles ela quer, pela capacidade do homem e pelo desejo da mulher. Da mesma forma que mulheres são aquelas que escolhem, na natureza as fêmeas são aquelas que selecionam também. E um dos motivos para melhor pareamento de certos homens com certas mulheres é pelo melhor pareamento biológico que eles têm. Representação do pareamento dos gametas e das proteínas em si. Tudo que é sociológico é também psicológico, e tudo que é psicológico é também biológico. O psicólogo David Buzz gosta de perguntar para as pessoas se elas já tiveram algum tipo de pensamento ou fantasia homicida. E grande maioria dos homens e uma outra grande porção de mulheres acabam dizendo que sim. E que quando se pergunta o que eles gostariam de matar nessas fantasias, normalmente era um tipo de rival intersexual, alguém que eles imaginam que vá prejudicar ao competir com a sua habilidade de se reproduzir e passar cópias de si mesmo, biologicamente falando. Não é como se a intenção de se estar com alguém fosse especificamente essa, de ter filhos, de criar uma família, mas instintivamente, biologicamente, essa é a teoria. Existem diversas estratégias que animais usam para propagar mais cópias de si mesmo. Um dos exemplos disso é o Gengis Khan, que tem uma estimativa de que 0,5% da população mundial seja descendente dele.
E apesar do Khan ter sido forte e inteligente, um dos motivos para ele ter sido tão bem sucedido em se reproduzir é por ter matado vários homens, reduzindo a sua competição e transando com várias mulheres. Não sendo apenas porque a sua inteligência e o seu físico fizeram ele um ser humano bondoso e útil para a sociedade, mas porque elas permitiram estratégias para que ele passasse mais cópias de si mesmo. Esse tipo de comportamento é evidenciado na Guerra dos Chimpanzés de Gumbe, um conflito que aconteceu entre 1974 e 1978, observado pela primatóloga Jane Goodall. Ela disse como um grupo de chimpanzés acabou se separando em dois, os Caçaquila e os Kahama. Os separatistas eram 6 machos adultos e 3 fêmeas com filhotes. Os Caçaquila eram 8 machos adultos e 12 fêmeas com seus filhotes. Durante 4 anos de conflitos, todos os machos da comunidade separatista foram mortos. Efetivamente, dissolvendo a sua comunidade, os Caçaquila foram vitoriosos e se expandiram para a região. Em 2018, um estudo apontou como a guerra foi causada pelo conflito de 3 machos de alto escalão pela escassez incomum de fêmeas férteis. Isso mostra como os seres humanos não são os únicos animais capazes de fazer guerras ou de cometer assassinatos. Psicólogo evolucionista Geoffrey Miller diz como uma das maiores formas de se gerar conflito numa sociedade, não apenas de macacos, mas de seres humanos também, é por desafiar esse sistema de dominância sexual, que não domina apenas relacionamento entre espécies, como também estruturas de famílias, de trabalho. Se sexo é um grande motivador para muitas pessoas e muitas das coisas que as pessoas fazem é com esse intuito, você desafiando a sexualidade alheia, você desafia diversos outros sistemas juntos com isso. Você afeta a vida não só de quem está competindo, mas tudo que gira em torno disso. Alguns antropólogos, como Raymond Dart, dizem como essas são, na verdade, características intrínsecas humanas, e como evitar que elas aconteçam seria simplesmente impossível. Dessa forma, crimes, assassinatos, estupros, agressões e guerras, todos seriam parte da biologia. Leis humanas poderiam diminuir esses comportamentos, mas não os extinguir da sua genética. Apesar disso, nossas capacidades para cooperação, altruísmo, compaixão também estariam na nossa biologia e não são exclusivamente humanos, mas seus propósitos dessa forma estariam ligados também com o propósito biológico geral de passar para frente o maior número possível de cópias de si. Alguns animais fazem isso competindo, mas outros fazem cooperando. Como, por exemplo, seria a seleção de parentesco. Você tem um animal com 8 irmãos. Ele é o mais caçula. Apesar deles serem irmãos, eles ainda vão precisar competir por comida e sexo entre si. Esse animal encontra uma forma alternativa de se propagar. Por serem da mesma família e compartilharem os mesmos genes, ele opta por ajudar mais os seus irmãos do que a si mesmo, pois dessa forma ele estaria atuando num propósito maior e, de certa forma, reproduzindo o seu gene em outros. Uma das ideias da psicologia evolucionista é de que nossas capacidades psicológicas básicas, como memória, inteligência, cognição, criatividade, emoção, todas tenham a ver com seleção sexual, simbolizando, da sua própria forma, saúde e vigor. Mas por que fazemos sexos? Ou por que ele é tão importante? Um dos motivos para termos sexo, isso ser feito com 2 pessoas, é que dessa forma nós criamos maior variabilidade de combinações de organismos que são menos suscetíveis a infecções, diferentemente de criar clones do seu próprio gene, pois se algo com uma gripe acontecesse e você morresse por causa disso, todos os seus clones que têm o mesmo material genético morreriam também até a sua extinção. As adaptações de problemas também dependem da frequência do impacto delas no indivíduo e na sua espécie. Por exemplo, encontrar comida e encontrar um parceiro causam grande impacto e por isso acabam tendo uma grande frequência adaptativa. No entanto, coisas como evitar homicídios, estupros ou sequestros são problemas bem mais recentes. Assim como não somos adaptados para ter medo de carros ou hambúrgueres, nós não somos totalmente adaptados para evitar esse tipo de situação. Por isso, eles acabam tendo grande impacto, mas pouca frequência adaptativa. Nós podemos
podemos fazer leis para isso, mas mesmo assim é uma grande questão. Podemos usar esse exemplo para bactérias ou vírus também. Quando você pega uma população mundial e vê mortes do coronavírus, é evidente que grande parte da população mundial continua viva. 5 milhões de mortes em 8 bilhões de pessoas é um número ridiculamente pequeno, inclusive de casos. Podemos dizer que o vírus em si, na população mundial, causa pouco impacto. E um dos motivos para isso é a nossa alta adaptação para solucionar esse tipo de problema. Pandemia, álcool gel, tecnologia, são todos mecanismos que usamos para evitar mais mortes ainda. Mostrando como muitos desses problemas são solucionados pela nossa biologia imunológica e física, mas nossa capacidade cognitiva e mental também são usadas com o mesmo intuito. Mas com isso acabamos tendo um outro problema. Conforme seres vivos se adaptam ao ambiente, novos problemas surgem, criando novas adaptações e, por fim, criando seres vivos mais complexos e bem diversificados. Uma das dúvidas, então, acaba sendo como seres vivos resolvem o problema de saber quais são os parceiros com melhores genes e com melhores habilidades adaptativas. Ou seja, quais são aqueles parceiros que melhor resolvem problemas. E essas questões, elas se relacionam com elementos que indicam saúde. Então, saúde é uma ótima forma de se definir isso. Esses elementos são expressados pelas características físicas de um indivíduo, então. Beleza pode ser considerada a primeira delas, e uma das definições que a natureza dá para a beleza é simetria. Humanos conseguem identificar isso também muito bem. Beleza não é apenas social, ela é biológica. Mostrando fotos de pessoas simétricas e não simétricas para recém-nascidos, as formas com melhores reações e recepções são daquelas pessoas mais simétricas. Em outras palavras, as mais bonitas. Esses marcadores também se diferenciam de um sexo para outro. Homens com vozes mais grossas, ombros mais largos e maxilares bem mais definidos são mais atraentes. A teoria é que esses marcadores mostrem maior testosterona, enquanto para mulheres, gordura corporal localizada em lugares específicos como seios, bundas e pernas indicam maior estrogênio e progesterona, mostrando no caso dos homens um parceiro propenso a prover recursos e defender o território, enquanto para mulheres o de gerar e nutrir crianças. Todavia, também existem percepções psicológicas de saúde. Algo realmente impressionante é que em diversas culturas humanas, mulheres têm o padrão de preferir homens de 4 a 5 anos mais velhos do que elas. Algo que poderia relacionar com maturidade, por sua vez, a capacidade de prover. Por isso, homens com bastante dinheiro poderiam ser atraentes para mulheres, enquanto uma mulher com bastante dinheiro talvez não seja o padrão de atração para homens. Dinheiro é uma representação de trabalho. Um homem que trabalha bem receberia mais dinheiro. E, por sua vez, isso seria uma validação dele mesmo no seu campo social, nas suas habilidades, mas também no seu campo biológico. Nossas capacidades cognitivas nos ajudam a fazer essas meta-representações. Com habilidades cognitivas temos maior versatilidade, ajudando bastante em sermos selecionados por vários quesitos diferentes. Mas, naturalmente falando, se você é saudável e energético, é bem mais provável de sair melhor no quesito de competição sexual. Ambos os sexos selecionam por atratividade, ambos selecionam por inteligência e personalidade. Sentimentos de inveja representam muito bem esse tipo de representação. É a história da Branca de Neve, uma garota bela e jovem que ameaça então a Rainha Má, que por sua vez tenta fazer de tudo para matá-la, para continuar na sua posição para uma competição que, bem, só está na cabeça dela. Mas que no passado evolutivo, ou seja, para os ancestrais dela, era uma competição extremamente real. A juventude da Branca de Neve é um bom sinal para a fertilidade, e a beleza é um sinal de saúde. Vários outros filmes, séries, livros e novelas representam essas lutas femininas por beleza. Mas claro, existe a competição de homens também. Na vida real é o que faz homens competirem para ver quem tem os melhores músculos, quem come mais mulher tem dos melhores carros, ou até mesmo fazerem bullying com outros garotos menores para inferir um tipo de superioridade e dominância pessoal. O psicólogo Jonathan Haidt diz da diferença de bullying entre garotos e garotas nas escolas. Em meninos, o bullying tende a ser mais físico e direto, com xingamentos, socos e abusos, mas com garotas o bullying tende a ser mais social, ou seja, um grupo de meninas tenta acabar com a reputação de outra por fazer fofocas e excluir elas do seu grupo como se elas determinassem quem seria socialmente aceito e quem não era.
Mas o que é atraente? Uma das maiores controvérsias da psicanálise é a ideia de que homens e mulheres se atraem por parceiros que sejam parecidos com seus pais. Freud, o introdutor dessa ideia, viveu em uma época muito diferente da nossa, e uma das suas críticas se dão pela sua falta de embasamento científico, mas também pelos assuntos que ele trata. Como vimos, falar de sexo e da competição sexual de pessoas confronta muitos parâmetros da sociedade. Mas hoje em dia temos muitas formas de testar isso. Um estudo feito em 2002, por exemplo, colocou mulheres para forager camisetas de homens que haviam usado por mais de 2 dias e depois foram pedidas para selecionar os odores que achavam mais atraentes. As mulheres não sabiam o sentido do experimento, mas suas preferências se baseavam na correspondência genética do homem com os genes paternos de cada mulher, não nos genes da sua mãe. Ou seja, o cheiro de homens que eram mais parecidos com os pais delas acabavam sendo mais atraentes, mostrando preferência pelo odor de homens que eram geneticamente semelhantes a elas, embora não muito semelhantes. Outro estudo em 2012 conseguiu resultados muito semelhantes não apenas com mulheres, mas com homens também. Mas eis a contradição. Semelhante não significa igual, muito menos exatidão. Por exemplo, se você fizesse clones de si mesmos, eles teriam todas as suas qualidades, mas todos os seus defeitos também. A princípio, ter todas as qualidades parece ótimo, mas se todas as pessoas tivessem as mesmas características, não existiriam grandes variações, não apenas em aparência, como personalidade e campos de atuação. Coisas que reduzem a nossa competição e aumentam a nossa qualidade de vida em sociedade. Então, talvez aconteça uma mutação que não seja muito favorável ao indivíduo. Algo como uma propensão à doença de pele, doença mental como esquizofrenia ou um traço de personalidade estranho. Quando se juntam 2 gametas com cromossomos diferentes, esses traços podem ser perdidos pelo rearranjo. Mas, da mesma forma, traços positivos como inteligência, eles podem acabar sendo ampliados também. Bell, em 1982, acaba dizendo como organismos que são levemente diferentes podem atuar em diferentes nichos. Essa diversidade não é vista apenas na nossa aparência física ou na nossa personalidade, como no nosso trabalho e nas nossas criações também. Existem pessoas que preferem áreas da computação, outras de artes, outras em moda, e no fim encontramos valor e significado em cada uma delas. Se todos trabalhassem no mesmo campo por terem as mesmas qualidades, esse campo certamente seria desvalorizado. Se todas as pessoas estão oferecendo o mesmo trabalho, então aquele trabalho é muito fácil de se fazer ou de se obter mão de obra para ele. E uma das formas para se obter essa variabilidade genética é por sexo entre 2 indivíduos. Todavia, esse tipo de rearranjo também pode ser manipulado por seres humanos. Da mesma forma que Gengis Khan usou a sua inteligência como estratégia militar, no século XX, Adolf Hitler leu durante o seu período na prisão de Landsberg sobre higiene racial. A ideia de que a nação germânica havia se tornado fraca e corrompida pela mistura sanguínea. Por isso, com o programa de eugenia, os nazistas mataram e esterilizaram todos aqueles que eram criminosos, homossexuais, pessoas com doenças mentais e até mesmo com poucas habilidades cognitivas, deixando essas pessoas incapazes de se reproduzir e até mesmo de continuar vivendo, mostrando um dos efeitos radicais e negativos da manipulação humana sobre a natureza. Alguns tipos de doenças e pandemias também podem ser causadas por cientistas quando tentam misturar materiais genéticos de vírus. Exemplos disso são os vírus H1N1 de 2009 e a gripe asiática em 1957, causados por esses experimentos genéticos. Sabemos como algumas pessoas são mais criativas do que outras, algumas são mais organizadas. E mesmo que os seus pais tenham certas características físicas e psicológicas, não significa exatamente que você necessariamente vai herdar elas também. A natureza é um tanto aleatória nesse quesito. Essa variabilidade genética parece ser instigada na nossa formação social e sexual. Um dos exemplos disso é pelas punições genéticas à endogamia, ou seja, os distúrbios sendo físicos ou mentais obtidos por causa de relações incestuosas, causando doenças, más formações congênitas, retardos mentais e até mesmo infertilidade. Na Idade Média, era bem comum esse tipo de prática na casa da família Habsburgo, que fazia casamentos entre si para manter o seu, entre aspas, núcleo de nobreza.
Infelizmente, à medida que as gerações passavam, os atributos físicos e psicológicos começavam a mudar, levando ao surgimento de mudanças físicas, motoras e cognitivas de forma radical. Eles tinham mandíbulas deformadas e sofriam de graves problemas gástricos e mentais que deixavam suas vidas muito difíceis, levando por fim à decadência da sua dinastia. E essa aversão à endogamia e incesto acontece não apenas por esses efeitos físicos, biológicos, como acontece por mecanismos psicológicos também. Se você vê uma criança sendo amamentada no seio da sua própria mãe, ou se você conhece uma pessoa desde os 6 anos de idade, ou há tanto tempo a ponto de ter crescido com ela, é normal criar uma aversão sexual a essa pessoa. Chamado de efeito de Westermarck, isso foi descoberto em crianças israelitas que foram criadas desde a infância para se casarem e terem filhos uns com os outros. Mas quando chegou a hora disso acontecer, eles não queriam, pois na psicologia dessas crianças eles todos eram irmãos e não queriam fazer algo desse jeito. Algo similar acontece em tribos chinesas que formam casais desde a infância até a vida adulta. Esses casais apresentam poucos filhos e alta taxa de separação, pois quando você conhece alguém desde a sua infância, você tende a não ser sexualmente atraído por aquela ou aqueles indivíduos. E um dos motivos para isso seriam pela natureza, forçando uma variabilidade genética. Mesmo que os parceiros escolhidos sejam parecidos conosco, eles não podem ser tão parecidos a ponto de serem nossos parentes. Isso não cria efeitos positivos. De volta aos exemplos dos clones, imagine que de repente você pegue um vírus ou um parasita que tenham efeitos catastróficos na sua saúde. É certo que esses efeitos sejam catastróficos também nos seus clones. Vocês poderiam criar uma resistência com o tempo, mas a variabilidade genética é a forma que nós temos de evitar isso. Até mesmo atitudes políticas podem ser definidas por traços genéticos. As diferenças políticas entre conservadores e liberais nos Estados Unidos se dão pela abertura à nova experiência, que é a sua capacidade de ser criativo, de explorar o mundo. Essas pessoas são artistas e são mais versáteis. É um traço ligado com inteligência também, devido à sua alta plasticidade, não apenas cerebral, como de comportamento. Esse traço acaba sendo ligado mais com pessoas de atitude liberal política. Pessoas com alta organização amam fazer delimitações. São pessoas que gostam de bordas e definições concretas entre as coisas, como colocar coisas em categorias, independente se sejam categorias políticas, categorias geográficas, categorias étnicas, categorias entre ideias ou identidades sexuais. Para pessoas com alta organização, fronteiras e categorias precisam ser definidas. Pessoas com posição política conservadora tendem a ter alta organização e baixíssima abertura, fazendo com que eles não explorem, mas gostam bastante de definir as coisas de uma forma mais concreta, o que pode fazer com que a sua visão de mundo pareça desatualizada também. Mas às vezes é muito importante manter as suas bordas bem definidas. Um dos motivos para isso é que cidades medievais não abriam os portões para todo mundo, pois essas pessoas que batem nos seus portões poderiam facilmente ser inimigos e saqueadores, entrar ali e começar um massacre. Por isso, determinar as suas fronteiras e manter a sua segurança trazem seus benefícios. Mas em outros casos, se abrir pode ser bem útil também. Às vezes as pessoas que batem nos seus portões são comerciantes e artistas, trazendo ideias políticas e sociais para desenvolver a sociedade e a sua economia. Por isso, nos Estados Unidos, às vezes, os democratas estão no poder e outras são os republicanos. Essa variedade de pensamento é o que permite o desenvolvimento humano. Como falado anteriormente, nem tudo que existe na biologia acaba sendo pelo puro propósito de passar cópias de si mesmo. Muitas características apenas vieram junto dos processos de adaptação e não servem para nada aparentemente. Por exemplo, uma das teorias para orgasmos femininos é que para a natureza, homens têm orgasmos e mulheres têm orgasmos por causa disso. E remover esse mecanismo das mulheres custaria muita energia. Por isso, deixá-lo ali é bem mais fácil. É um processo das enjuntas genéticas que falamos anteriormente, ou spandrels. Por exemplo, mamilos masculinos para o homem não parecem ter utilidade alguma, mas para mulheres são ferramentas de se amamentar suas crias. O clitóris nas mulheres não tem objetivo algum na reprodução, mas é um resquício que poderia se desenvolver e se tornar um pênis no período fetal. Outras pessoas dizem que essa parte promove prazer e por isso aumenta o reforço de um comportamento reprodutivo.
O fato é que carregamos muita bagagem evolutiva conosco. A seleção natural não está pairando lá o tempo todo para nos livrarmos de coisas de que absolutamente não precisamos. Segundo Steven Pinker, a psicologia evolucionista não é uma teoria única, mas um grande conjunto de hipóteses. Destaque, é bem difícil saber quando alguma característica física ou psicológica foi produzida com o objetivo de reprodução, de seleção natural ou de seleção sexual. Definir que cada comportamento humano tem ou teve uma utilidade evolutiva pode ser extremamente perigoso de se afirmar. O que cabe à psicologia evolucionista, então, é criar diversas teorias que possam explicar essas características, e então se aliar com outras correntes teóricas da ciência, da psicologia e da filosofia, na finalidade de encontrar significado para essas características. Na próxima aula, veremos mais sobre isso fazendo uma análise das obras do psicólogo canadense Jordan B. Peterson. Meu nome é Júlio César e muito obrigado para você que viu até aqui.